Bem-vindos a mais um programa do Radar Jurídico. Hoje estamos recebendo o ilustre, nosso companheiro, advogado, Dr. Dovílio Zanzarini Júnior. Ele é sócio proprietário do escritório Zanzarini Advocacia, pós-graduado, especialista em Direito Médico e Saúde, diretor tesoureiro da nossa subseção da OAB Pirassununga, coordenador, presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da 9ª subseção da OAB São Paulo, Pirassununga e associado ao Instituto de Direito Sanitário Aplicado. Nossa, Dovílio, é um currículo bem extenso, né, médico? É. Muitas especialidades, né? As pessoas pensam que é só pegar um processo de direito médico e a perícia que vai salvar, e não é não, né? Pelo que eu vejo, precisa de muito conhecimento. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Isso aí, uma boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Mundial, FM aqui de Pirassununga. Quem fala aqui é o Dr. Aguinello, mais uma terça aqui com muita informação jurídica e de prestação de serviço público também, né? Então, para a gente iniciar aqui esse bate-papo com o Dr. Dovílio, vou deixar aqui o telefone da Mundial, nosso telefone WhatsApp, que é o 199-9793-9785. É isso aí. Bom, então, para começar a entrevista, como o tema é direito médico, para que toda a população tenha o direito médico, eu conversando aqui com o doutor Dovílio, ele é muito extenso, mas de uma maneira mais simples, para ser aplicado para a população. Você poderia explicar para a gente, mais ou menos, doutor, como que seria o direito médico, quais searas ele atua? Claro. Direito médico é uma área do direito que vai defender ou não, né, médicos, pacientes, qualquer profissional da saúde, seja judicialmente, administrativamente, junto aos conselhos, né, e pacientes na busca de um fornecimento de medicamento, de tratamento, qualquer assunto relacionado à medicina e saúde envolve o direito médico, seja prontuários, atendimento de clínicas, toda essa parte de contratualização da parte da saúde, tudo isso abraça o direito médico. Então lá no escritório vocês trabalham também com o direito administrativo do médico, de defendê-lo no conselho estadual deles? Junto ao CREMESP, junto ao CFM também. Também Faz atua esse nessa tipo de parte defesa. administrativa. E hoje, qual é a maior demanda assim, que a gente tem de direito médico? Para a parte de paciente? Isso. Para a parte de paciente, hoje, negativa de algum tratamento de plano de saúde e, junto ao SUS, a negativa de remédios de alto custo. Até no SUS. Até no SUS. A gente tem uma demanda existente aí até de um transporte sanitário, que aconteceu aqui em Pirassununga, alguma situação dessa, mas assim, medicamento, a negativa de medicamento de alto custo, principalmente a oncologia, é a maior demanda hoje no escritório, eu acredito que seja a maior demanda. E um processo desse, ele é demorado, doutor? Dependendo da nuance do processo, demora um pouco, né? Normalmente, o que a gente solicita ao paciente? A gente solicita ao paciente que ele tenha todo o resguardo médico, né, de prontuário, de prescrição, para que a gente consiga pleitear isso judicialmente. Com todo esse aparato documental, a gente consegue solicitar uma liminar, e aí normalmente a liminar é deferida e o processo corre, mas o paciente fica resguardado. A gente consegue fazer isso. A gente pergunta porque quando é direito médico, a gente pensa, imagina, sem o medicamento. Às vezes a pessoa está precisando disso para viver, né? Oncologia, principalmente. Existem muitas decisões de primeira instância que são negadas, acontece, mesmo com documento. Na liminar? Na liminar. E a gente consegue reverter isso em segunda instância, num agravo, né, junto ao tribunal. Isso acontece bastante. A dor de cabeça é o tempo que isso leva, né? E a pessoa sem medicamento, às vezes 60, 90 dias. Normalmente, mais ou menos, pode colocar aí de 30 a 60 dias. É complexo, né? Acontece bastante. Ô, doutor, e dessa questão do medicamento, acho que não sei dizer ao certo, mas acho que a partir do ano passado dificultou ainda mais esses medicamentos de alto custo que
que a gente ingressa com as ações contra o SUS, vamos assim dizer, não o SUS, né, contra a prefeitura, contra o Estado, a União. Agora os juízes eles encaminham o pedido primeiro para uma análise técnica de um órgão ali dentro do próprio judiciário. Existe hoje o NATJUS. Isso. Né? É uma análise, como se fosse uma junta médica, acredito que seja uma junta médica, que faz uma análise prévia, né? Antes de uma liminar. Normalmente acontece isso, antes de uma liminar, o juiz ele requer essa manifestação da NATJUS, e aí vem um relatório a respeito daquele medicamento. Se ele é eficaz aquela medida ou não. Por isso que é importante você ter a prescrição médica do seu médico particular, ou que seja da rede, para que você consiga rebater, né, se o entendimento da NATJUS for contrário àquela prescrição médica, né? Mas acontece bastante. Os juízes eles vêm se prendendo bastante nesse relatório para que defira ou indefira liminar. Acontece muito. E tem alguma diferença de eu apresentar um documento de um médico do SUS me solicitando uma medicação ou de um médico particular? Judicialmente, não. Judicialmente, posso falar que não. Né? Para a questão judicial, não tem diferença. E eles vão utilizar, não vai ter laudo, vai utilizar o papel, o seu relatório. Exato. Não só a prescrição, normalmente o que eu solicito ao paciente, não só a prescrição do medicamento, mas um relatório do médico para que ele informe o porquê daquele medicamento. Né? O que o judiciário ele analisa? Ele analisa por que você quer o medicamento X se o Y faz o mesmo efeito. Eu já entrei em umas ações dessas. Tem que ser esse. Exato. O Y ele tem o mesmo efeito, mas para o médico ele tem as nuances no sentido de, não, olha, o X ele faz. Além disso, o paciente ele tem essa comorbidade, ele tem esse perfil, então precisa ser o X, porque o Y não vai atender. Então, esse relatório é importante. Eu vejo que eu fiz algumas, né? Eu não trabalho com direito médico no escritório, mas quando eu atuava na defensoria, eu fiz alguns pedidos. E eu sempre procurava no Google, na época nem tinha inteligência artificial, mas eu ficava olhando os princípios ativos do remédio para ver se na rede não tinha outro remédio que substituísse. Porque se tivesse a possibilidade de improcedência do pedido e determinar que busque esse outro medicamento, podia correr esse risco, né? Exato. Por isso que é importante o relatório médico. É no relatório em que ele vai apontar a necessidade daquele medicamento, não outro, que ele também, o médico normalmente sabe o tipo de medicamento que é fornecido. Então, por que ele não optou por aquele que o SUS fornece? Né? Ele optou por aquele que realmente não fornece. Então, ele consegue elaborar e montar um relatório para que isso fique bem claro para o judiciário o porquê daquele medicamento. E às vezes até, quando chega nesse ponto, né, doutor, porque já esgotou os outros tratamentos que o SUS ali normalmente fornece. Os medicamentos que normalmente fornece. Então, assim, esgotou, já fez a utilização disso, daquilo, nada mais que o SUS acontece bastante fornece. Com oncologia. Né? Você faz o tratamento, chega num ponto que o médico ele prescreve um medicamento que não é fornecido, né? E tem todo um histórico daquele paciente para chegar naquele medicamento. Né? Doutor, você falou agora aqui, você me fez lembrar de um tema polêmico, né? Acho que hoje em dia, não sei se já está mais tranquilo, mas a prescrição de cannabis, né, para tratamento. Hoje já existem decisões mais pacíficas em relação a isso, desde que você tenha prescrição e relatório médico para conseguir. Você consegue possível, a liberação. Né? É possível. Está conseguindo agora. É importante também, além do relatório, você ter a prévia administrativa para o paciente. Então, eu não consigo ingressar com uma ação judicial se o paciente não fizer o pedido administrativo, seja para o município, para o Estado ou até para a União. Então, eu preciso ter a negativa para conseguir pleitear. Porque senão o judiciário vai ver e falar, você nem tentou o administrativo e já está tentando o judicial, então ele nega a liminar. Então, eu preciso ter a negativa. Né? A gente pedia no convênio, e isso é importante, viu, pessoal? Toda vez ir lá aqui em Pirassununga, a gente vai ali
e faz no Pirassununga sem papel, pelo e-mail mesmo. Coloca os documentos do seu médico, encaminha no Pirassununga sem papel, eles vão encaminhar para a Secretaria de Saúde e certamente se você foi lá no postinho, já pediu, apresentou e eles já recusaram, a resposta não vai ser bem uma recusa, né? Vai ser, olha, no momento não temos, né, doutor? No momento não temos a disponibilidade. A disponibilidade. Esse medicamento é fornecido pela União, não pelo município. Mas esse é você, um ponto. mas também você pode tentar esse e esse que nós fornecemos, mas pelo menos você vai ter uma resposta para poder entrar com esse procedimento judicial, né? Pode dar resposta também, mesmo que esse medicamento não está elencado no rol dos Exato. medicamentos Da ANS. da gente. O exemplo mais claro em relação a medicamento é aquela bomba de insulina. Existe eu não vou me lembrar o nome do equipamento, mas é um equipamento que você usa com bastante criança, que ele faz a aferição da glicose para a injeção da insulina. Então você não precisa furar o dedo da criança a todo momento, porque ele fica medindo. E quando você pleiteia isso judicialmente, né, Eles por falam uma que pode furar o felicidade, dedo? por uma felicidade a gente consegue isso, né, judicialmente, mas a resposta sempre vem no sentido de não, o SUS já fornece a etiqueta, a insulina, então não tem por que ser esse. Tem esse aqui que é fornecido. Então tem todo um relatório médico do porquê, porque você consegue dar mais liberdade para a criança, né, mais segurança se o pico ali acontece de formas inesperadas. Então, para a criança é diferente. Ele controla de uma forma Exato. melhor. Né? Ele consegue aferir ali a todo momento como que está a glicose. É bem interessante. Por isso que, então, assim, para entrar com esse tipo de processo vai precisar da recusa, né, do Estado ou do município, o relatório realmente do remédio, a prescrição do remédio, né? Isso, exato. E procurar um advogado para poder fazer Basicamente isso. o pedido, né? De preferência que tenha conhecimento na área de saúde, né? Porque a gente sempre fala aqui, olha, gente, o que a gente sempre comenta, que eu e o doutor Agnello, a gente entrevista de outras áreas, principalmente, né? Mas eu falo que é humanamente impossível, eu dou aula, tem uma matéria de Direito Civil Parte Geral, que eu estou indo para a 9ª vez que eu vou dar a mesma matéria. E o Código Civil não mudou. E você acredita que toda vez que eu dou, ainda tem coisa diferente? Eu falo, nossa, nunca reparei isso no código. Então, é humanamente impossível a gente achar que tem um profissional que vai fazer tudo. Exato. Né? Por isso que a gente acha que sempre os especialistas, eles podem trazer um melhor atendimento e um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. Mas dentro do assunto... E erro médico, doutor? Tem muito? Tem. Procuram muito para erro médico? Tem. Procuram muito para erro médico, não só paciente, mas o médico. O médico? O médico precisa de defesa, né? Exato. Eu tenho alguns clientes que eu estou do outro lado da história, né? E esse tipo de ação é muito complexa, doutor? Depende muito. É difícil precisar, né? Não é complexo. Desde que você consiga aí construir e pontuar exatamente onde que aconteceu o erro, né? Você tratar ali que tem de, que ser vamos um supor, erro muito objetivo, né? Algo que realmente foge da linha, né? Do Conselho Federal de Medicina, né? Existem protocolos. Então, assim, você consegue abraçar o erro médico quando o médico não segue o protocolo. Se ele segue o protocolo e o resultado fim não é o esperado, ele seguiu toda a cartilha de como que seria aquele atendimento, né? Então, o resultado final depende muito do paciente, né? Cada corpo é um corpo, cada ser humano é um ser humano. Então, quando você prescreve uma medicação para um paciente, não quer dizer que para o outro paciente vai ser a mesma reação, né? Então, o ideal para que não tenha, olhando aos olhos do médico, né, é seguir o protocolo. Aos olhos do paciente, tem que analisar caso a caso, né? É difícil precisar. Aparece muito
paciente no escritório, né, clientes no escritório, que quando você analisa realmente a documentação, você vê que não existe uma força probatória para judicializar, né? Aí você explica, conversa com o cliente, né, e coloca a probabilidade de êxito, né? Porque existem muitas pontuações ali que não acabam não dando resultado. Eu falo, doutor, que erro médico é complicado, muitas vezes até para o advogado, porque quando tem perícia, o juiz acaba acompanhando Ah, isso é um fato. o laudo do perito judicial. Eu nunca tive num processo que o juiz foi contra o laudo. É porque o juiz ele não é técnico, né? Sim. Então ele pede É que nem eu pego um processo desse, que nem você vai conferir os protocolos, né? Mas a gente pega para falar, como que eu vou saber se ele errou ou não errou? Só se conferir isso e se você tiver... Né, aí você pega um prontuário, solicita um prontuário, solicita documentação e vê se aquele atendimento, né, que está descrito no prontuário realmente corresponde com o protocolo daquele atendimento. Se tiver alguma discrepância ou alguma vírgula, é onde você vai se prender. Né? Então, acaba você no direito médico não só você analisa a questão judicial, mas acaba aprendendo um pouco, né, por vivência dos mínimos protocolos de atendimento, né? Sim. Acaba ficando algo mais natural. E uma coisa assim que eu acredito que muita gente reclame e procure muito é erro médico estético, né? Bastante. Que a pessoa idealiza alguma coisa, né? Aí depende muito, o erro médico na questão estética depende muito do que o médico prometeu. Né? O médico, quando ele promete o resultado fim e demonstra isso de alguma forma, e esse resultado não vem, aí você acaba conseguindo ali um dano estético, alguma coisa. Né? Por isso que é muito importante o médico ter toda a documentação. Né? O prontuário exatamente do atendimento, a anamnese daquele paciente. Para quê? Para que se o paciente ficar infeliz com o resultado final, né, ele tenha toda a parte documental, né, para comprovar que ele não prometeu aquele resultado fim que o paciente espera. Né? Esses tempos eu tive no escritório uma condenação por erro e, na verdade, a gente provou que a pessoa não conferiu todos o paciente não executou o que deveria fazer, né, no pós, mas mesmo assim o perito veio e falou que o médico poderia ter intervido de outra forma, né? Porque o com causa, ele condena também, né? O vigia, né? Sim. Você adaptar aí, teve condenação. E eu tenho um outro caso no escritório que eu estou há mais de 8 anos e eu já tentei várias pessoas, quando é nomeado perito, tirou até de Pirassununga as perícias. Porque os peritos, como os médicos, todos se conhecem, ninguém quer opinar. Quando pega o processo, o perito me manda no particular, fala, doutor, eu li o processo, esse processo eu não quero opinar, eu não vou atuar. Ainda nunca aconteceu comigo, de perito negar perícia. Porque às vezes depende, né, a opinião que ele for dar e o convívio, cidade pequena, né, gente? Sim. As pessoas têm muito convívio. Mas eu acho importante falar da cirurgia plástica, porque eu vejo muitas pessoas que acham que só porque o resultado não foi o esperado, eles podem processar o médico, né? Ah, acontece, né? É por isso que é importante o médico ele não prometer o resultado, né? Ele não pode prometer o resultado. É igual advogado, né? A gente não consegue prometer o resultado final do processo, né? A gente consegue dar uma direção e uma probabilidade de êxito, mas você não consegue comprovar que você não pode garantir 100% o resultado final, né? É aquela frase que você escuta depois que você atende, né? Você tá se despedindo do cliente, aí ele vira para você e fala assim, então é causa ganha, né, doutor? E aquele contrato que eles assinam de termo de consentimento e conhecimento, aquele contrato de adesão que eles assinam quando vão fazer cirurgia plástica, ele é válido, Então, não ele é válido. Ele é válido, sim. Principalmente numa questão de cirurgia plástica, tá? Ele é bem válido. A gente consegue quebrar esse termo de consentimento quando o paciente está em uma situação de urgência e emergência.
né? Aí existe uma discussão ali a respeito disso. Mas Que é o estado de perigo. esse termo de consentimento, não só para cirurgia estética, é importante e é válido, sim. E é válido. Muito válido. Né? Porque as pessoas chegam lá e falam assim, só assina esse termo antes de entrar na cirurgia, já assina, não lê, né? E lá está escrito, eu tenho conhecimento, eu tenho, você sabe que isso pode dar isso, você não deve comer porco depois da cirurgia, peixe, você não deve, né, tomar sol na ferida. Aí é uma questão de leitura, né? Mas a partir do momento que você teve acesso ao documento e assinou o documento, você está concordando com aquilo que está escrito, né? Lá da leitura do termo, né? Há um tempo atrás, o Conselho de Medicina, ele não permitia que os médicos postassem o antes e depois. Não sei se o doutor lembra. Eu acredito que é por causa disso. Por causa do resultado. Você pensando pode, agora bem, porque agora permitiu a publicidade. Na questão da medicina, você não pode, seja para médico, seja para um hospital, uma clínica, você não pode fazer a comercialização daquilo como se fosse um comércio realmente. Você não pode ofertar, né? Promoção, cirurgia plástica, só esse final de semana. Não pode. Então, doutor. quando você faz o... Não sabia disso. Parecido com a advocacia. É porque a advocacia, né? Às vezes eu dou aula de ética e às vezes eu vejo assim, a pessoa fala assim, mais uma sentença positiva. Olha, aposentei mais uma... eu vejo aquilo, meu coração vai... Você não pode tratar a saúde como comércio. Então, quando você faz um antes e depois... E esse pessoal agora fazendo essas postagens, vem do Monjaro, fique magra. Mas aí, normalmente, não é médico que está fazendo isso, né? Tem médico também. Então, mas isso não pode. Pelo Conselho Federal de Medicina... Só informativo? Você não pode tratar a saúde como um comércio. Comercializar a saúde. Olha promoção, só esse final de semana, cirurgia de catarata pela metade do preço. Você não pode. Né? Isso para tudo, seja estética, seja qualquer tipo aí de nuance da saúde, você não pode tratar dessa forma. Olha, interessante, né? Então, fazer o antes e depois, existe um risco, né? Um risco, né? Porque se você estiver vendendo aquilo, né? Olha só como você pode ficar, né? Não só a demonstração do trabalho pode ser interpretado como comercialização. Aí pode ter problema. É interessante os médicos ficarem atentos a isso, né? É importante. A gente que é do direito ainda tem mais conhecimento, mais proximidade com a lei, com os atos normativos, mas os médicos, porque tá terra de ninguém essa internet aí. É bastante. O TikTok tá pegando fogo, né, Betinho? Isso aí, uma boa tarde a todos. Parece que hoje eu estava vendo no jornal, parece que mudou uma decisão depois essa questão de disponibilizar o antes e depois. Parece que voltou, parece que não vai poder. Não vai poder? Vai tirar agora, Betinho? Parece que agora no jornal hoje tava... Se saiu hoje, eu não me atualizei. Eu estava assistindo, eu cheguei no almoço, estava assistindo o jornal hoje, parece que vai ter essa mudança aí, parece que não vai poder publicar novamente a questão do antes e depois. Faz sentido, né? Eu acho importante, né, que seja, né? O Bernardo está comentando sobre as questões aqui. Deixa eu só pegar aqui e ler certinho. Ele já mandou uma boa tarde para todos aqui, tá? Ele falou que o assunto é muito, muito bom. Que ele fala sobre a questão do médico, né? Quando há um processo de erro, alguma coisa, ele responde sozinho ou ele tem o corpo clínico, ou quem fez ali, ou dependentemente é caso a caso? Depende. Assim que tem um hospital, tem... Depende. Como que fica essa situação? Se o médico estiver atuando dentro de um hospital que atende SUS, né? Vamos pegar a Santa Casa como exemplo, aqui de Pirassununga. A Santa Casa, ela vai responder junto com o médico. Normalmente, a Santa Casa, o hospital, né, que atende SUS, acaba aí sendo condenada, se ao final der uma procedência na ação, né, e o médico acaba não sendo nem arrolado nesse processo, em alguns casos. Tem gente que entra com a ação, entra com a ação somente contra a instituição. É diferente de um atendimento particular, de
Que a gente estético, por exemplo. paga particular Você ali pega dentro da Santa Casa só exato. para fazer o procedimento. Né? Exato. Normalmente, quando atende plano de saúde, você acaba ingressando contra o plano de saúde, né? Não contra o médico, somente o médico. O ideal seria ingressar contra ambos os responsáveis, né? Mas acaba direcionando, eu acho que com um pensamento de poder aquisitivo, né? É mais fácil processar uma Garantia de instituição do talvez que processar uma pessoa física, É né? mais fácil a Santa Casa pagar do que uma pessoa física, né? Depende. Depende do Depende da Santa Casa. Depende da Santa Casa. Eu acho que até na pergunta que ele fez aqui, a intenção é mais assim, o procedimento. Quando ele vai determinar a ação, né? Ele entra contra a instituição ou contra... Pode entrar contra os dois. Vai depender do advogado, né? Normalmente, depende de caso a caso, né? Eu já ingressei contra o médico e a instituição, eu já ingressei só contra a instituição. É porque já às vezes ingressei só também contra o você está lá no médico. pronto-socorro, você nem sabe quem foi o médico que atendeu, você sabe o que aconteceu, né? Depende muito caso a caso, mas pode ser tanto... O médico não responde sozinho, ele responde pela instituição, não pelo corpo clínico, tá? Mas o médico e a instituição que ele atua. Mas você sabe que eu acho isso muito importante, até essas condenações da Santa Casa. Porque isso abre os olhos também na hora da contratação, né? Sim. Ficar contratando um monte de Zé Ruela aí, depois vai responder junto, né? Falando em Santa Casa, né? A gente tem um histórico de não ingressar com ação de regresso para o É isso que eu perguntei, não entra com A regresso? gente tem uma herança aí de uns processos que são pagos aí mensalmente, de indenizatória, que agora já não é mais possível entrar com ação de regresso, por causa do prazo prescricional, mas essa nova mesa administrativa, ela vira essa chave. Então, vai começar com regresso. Hoje, se acontecer um erro médico e a Santa Casa responder sozinha, se condenada, a gente vai movimentar contra o médico. Pode inicialmente fazer a denunciação da lide. Mas o juiz é muito difícil aceitar. Acontece bastante, principalmente se for atendimento SUS, né? Então ele não abraça o médico nessa denunciação, continua o processo contra a entidade e aí lá na frente a gente ingressa com ação de regresso. Ainda não precisou, tá? Eu acho que faz um bom tempo aí que não aparece nenhuma ação de indenizatória contra a Santa Casa. Que agora os médicos sabem que pode ser regressiva. Pode Começa ser, também, né? Começa também a vigiar melhor isso daí. Lá a gente é só tem herança. Notícia isso, né? Porque quer dizer que de uma forma ou de outra está melhorando. Isso vai melhorar. Eu acho que tem que entrar com regresso sim contra os médicos, porque daí eles vão pensar duas vezes quando mexe no bolso, né? E a população. Tem outra pergunta, né, Betinho? Uhum. A Maria Fernanda está fazendo um comentário aqui, até um pouquinho mais extenso, mas o que ela explica assim, que ela está contando um caso, mais ou menos o que eu entendi aqui, a pessoa marcou a cirurgia, né, precisava fazer a cirurgia, e quando ela foi fazer a cirurgia, ela não conseguiu realizar porque houve, aqui parece que é urgência zero, medicina, acho que deve ser alguma prioridade. Acredito né? que sim. E não foi feito. E nisso marcou mais, acho que passou, que não era talvez não seria uma cirurgia de urgência, que eu estou entendendo aqui, mas a pessoa se agravou porque ela tentou marcar duas vezes ainda e teve sempre essas urgências, né? Se ela quiser até complementar, por gentileza, né? O que seria essa questão da urgência, mas acho que a urgência zero deve ser um acidentado, alguma... Pode ter entrado no momento da eletiva, né? Mas, porque assim, as cirurgias talvez, em alguns casos, elas são já marcadas, né? Talvez, é difícil precisar o que aconteceu, sim, né? Mas aí ela falou que, assim, nesse caso, a pessoa, ela teve um quadro, uma piora, pela espera dessa cirurgia, né? Ela também pode ingressar com a situação... Analisando caso a caso, pode ser que sim. Tá? Teria que analisar para ver se ela teve um prejuízo. Esse agravamento gerou algum prejuízo definitivo, né? Porque
ela teve agravou-se o quadro dela, a cirurgia ocorreu e o resultado, o fim dessa cirurgia foi exatamente o mesmo que se ela tivesse operado da primeira vez. Então ela não teve um Prejuízo, dano, um dano Porque ali, né? às vezes desmarcou, mas teve depois e aí ela não teve prejuízo, né? Exato. Ela falou que ambos são todos acidentes, automobilísticos, né? De moto, né? Às Agora vezes não sei fraturou explicar, que alguma toda vez coisa que e ela marcou a que a cirurgia pra pessoa depois. ela falou que a pessoa depois de um mês vê a óbito. Nossa, por aí foi causa prejuízo. por causa da Se espera da morreu- cirurgia. Então aí tem que analisar se o óbito foi em decorrência da falta de cirurgia e se sim, cabe uma ação. E se ela foi a óbito, gente, os herdeiros direto dela podem procurar um advogado Exato. para verificar essa possibilidade e essa indenização seria para os herdeiros. Falou que é conhecido, né? Era vizinho em São Paulo. Em São Paulo. Só familiar pode pleitear, né? Os familiares aí, os herdeiros diretos podem pleitear prejuízo, uma ação de foi a indenização, né? Foi um prejuízo grande, né? Se aconteceu. Mas aí é o que eu falei, depende muito se ela faleceu pela falta de cirurgia, Em decorrência, né? Em da decorrência da ausência falta de cirurgia, né? cirurgia. É tudo uma questão a ser analisada caso a caso para ver se cabe ou não cabe. Aí uma ação. Doutor, aí estava falando antes, dentro dessa pergunta da nossa ouvinte, se houve ou não um prejuízo no final, ela fez a cirurgia, deu certo, mas assim, não seria possível ingressar com a ação se demonstrar ali que esse período de espera causou um sofrimento, Sim. né? Dor física mesmo, né? Não só emocional, mas a dor física, né? É possível. É possível pleitear tanto a questão emocional também, né? Porque existe uma expectativa, né? De reparo, né? Da operação, da cirurgia. Então, o fato, até se existir uma demora realmente, né? Minha cirurgia ela está agendada para o dia 10 e não aconteceu e agora é depois de 2 meses. Existe aí uma possibilidade de você pleitear judicialmente para que essa cirurgia, se for um caso que você consiga aí demonstrar urgência, necessidade, pleitear uma liminar para que essa cirurgia aconteça o Ocorra, mais né? breve possível. É possível. Imediatamente. E sabe uma coisa que perguntam muito? É pedido de home care em plano de saúde. É possível? É possível. Depende muito, tá, do tipo de plano que você tem, tá? Você precisa ver se o seu plano de saúde ele ampara esse tipo de serviço, né? Se está contratualizado ou não, tá? Mesmo se não estiver contratualizado no plano de saúde, é possível pleitear judicialmente até mesmo para que, dependendo da necessidade, que o município arque com isso. Então, o SUS pode pedir home care? É mais difícil, mas pode. Pode! Tudo depende do relatório médico e da necessidade. Olha que coisa, que Tem, brilho. por exemplo, fisioterapeuta que vai na casa do SUS, Exato. que vai na casa da pessoa para fazer ali fisioterapia. Tem algumas pessoas que têm alguns problemas respiratórios, precisam fazer algumas manobras com fisioterapia e ele vai até a sua casa. Aí o município ele tem a sua equipe para fazer esse tipo de serviço. É difícil você conseguir no município o home care 24 horas, né? Porque Do cuidador, tem que né? ter o cuidador em si. Nem né? Mas a comprovando parte que não tem médica- leito, não tem nada. Então, mas normalmente se consegue o leito, né? Se realmente ele tiver a necessidade de O ficar leito você internado consegue. e não tiver uma vaga em Pirassununga, né? O município ele tem uma maneira de que esse Transferir. paciente seja transferido, né? Você coloca no sistema do estado, né? E onde se abrir vaga, esse paciente é transferido. Nós tivemos um caso aqui em Pira de um paciente queimado. E ele estava com, acho que, eu não vou me recordar, mas era mais de 80% do corpo queimado. E aí tem um hospital específico para queimados, né? Então manteve aqui na Santa Casa um período e se colocou na transferência. E essa vaga não saía, ingressamos com pedido judicial, o juiz deu a liminar para que em 24 horas o Estado Recebesse. fornecesse uma vaga e ele foi, eu não lembro para que cidade, mas ele foi para longe,
Mas aí, é assim, a vaga está disponibilizada dentro do estado de São Paulo. E mesmo que hospital também, se o específico. tratamento for melhor também... É específico. Então, ele foi para uma cidade longe, mas ele foi transferido para um hospital que é o hospital de referência que a gente fala, que é especialista nisso, né? Então, se for pensar dessa forma, se a pessoa precisa de um cuidado 24 horas e há essa possibilidade de transferência, para fazer uma prova, para pedir um home care no SUS 24 horas é complicado, né? É complicado. Normalmente, se ele tiver a necessidade de internação, né, acaba se transferindo se não tiver vaga na sua cidade de origem, né? Não vamos falar só da Santa Casa ou Pirassununga, na sua cidade de origem. Então, e aí você cria um grande problema. Você vai ter um dilema, na verdade, porque quando essa pessoa que necessita do home care, ela acaba sendo internada, aí fica aquela questão. O hospital querendo dar alta, falando que dá para o paciente ser cuidado em casa, e os familiares falando, como que eu vou cuidar dele em casa? É assim mesmo. E acontece bastante. Eu imagino. Tá? Acontece bastante de o paciente ele não ter mais a prescrição médica de internação, então ele tem todo o aparato para que ele ele receba alta, né? Mas a família ela não sabe como cuidar. Ou ela não quer cuidar, Sim. porque dá trabalho. Então fica naquela insistência de não manter internado, mas é uma questão médica, né? A parte administrativa ela não envolve na conduta médica. Então se o médico falar que ele tem condições de ir para casa, ele tem condições de ir para casa e a família tem que se organizar para receber esse familiar, né? Que é complicado, né? Acontece porque às muito. vezes precisa até de alguma coisa para respirar em casa, né? E as pessoas não têm condição de comprar. Não, mas muita coisa a prefeitura, o estado fornece. Exato. Às vezes até a cama especial, né? A cama de hospital é fornecida, o oxigênio para quem precisa. Às vezes não sabe lavar a bolsinha, Não, não então, sabe. O grande problema está nisso, né? No cuidado. Mas quando acontece esse tipo de situação, pelo menos eu posso falar daqui, né? Existe todo não vou dizer um treinamento, mas uma explicação para aquele familiar, né? Enquanto aquele paciente está internado. Tem toda uma orientação. Tem toda uma orientação. Você vai fazer desse jeito, vai fazer assim, você precisa fazer isso. Faz você, entendeu? É desse jeito. Aprendeu, porque ele está apto a receber alta. Então você prepara a família para aquele cuidado. É que existem famílias e famílias. Infelizmente, Sim. Tem a família que vem e fala, não, eu quero que ele vá para casa e eu vou cuidar dele em casa. E tem uma família que eu não tenho condições de cuidar e então eu quero que ele permaneça aqui. Mas é uma questão de conduta médica. Se o médico falou que ele tem alta, ele tem alta. Até porque também ficou ocupando o leito de uma pessoa que realmente precisa, exato. né? A gente já não tem muitos leitos. Então, Acho que a gente tem uma pergunta ali, né? Uhum. O Jefferson está perguntando sobre a questão da telemedicina. Se ela garante o mesmo direito ou tem a mesma garantia mesmo. Nesses casos, né? Porque ele falou que já se prejudicou com consultas assim. telepresenciais. Né? Que ligou lá, né? E acabou não dando um diagnóstico que realmente não era... O Conselho Federal de Medicina, ele aprova, né, a telemedicina, né, o atendimento telepresencial. Mas eu, sinceramente, falar que é eficaz, eu vou ser sincero em dizer que não. É que, na verdade, as pessoas falam, mas eu acredito ainda que a telemedicina é até mais cara para o plano. Eles acham que é mais barato, mas eu estou falando pela experiência que eu tive de pessoas. Por quê? Como eu não vou te ver, eu vou pedir todos os exames da Terra. Exato. Né? Porque a gente sabe que a gente tem médicos que só de bater, de ouvir o pulmão, já fala isso aqui. Já tem gente que já tem esse tino, né? Mas a gente está numa era de exame, né? Normalmente é essa a conduta do médico que faz a telemedicina, né? Que faz a prescrição de Só que às vezes até sair o resultado. N exames para ele ter um diagnóstico, né? Ele não te atende, né? Tosse no microfone, né? Abre o olho para eu dar uma olhada. O atendimento não é feito dessa forma, é mais uma prescrição de exames e uma análise posterior. O que a telemedicina ajuda bastante é na análise de exames, né?
Hoje a gente tem um protocolo de AVC aqui em Pirassununga implantado na Santa Casa. Então, recepciona-se esse paciente faz os exames, esse resultado dos exames é encaminhado, salvo engano, posso estar enganado, mas salvo engano, para Ribeirão Preto, no hospital de Ribeirão Preto, que é lá 24 horas para análise. Eles analisam esse resultado, realmente tipo, teve um AVC e já se começa o tratamento ali no momento. Então, assim, pela telemedicina. É enviado o resultado, né? Aqui acontece bastante até, é algo mais simples, né? Mas assim, o médico de porta, quando você chega lá com uma fratura, caí, bati a mão, ele vai fazer um raio-x. Ele faz o raio-x e manda para o ortopedista de plantão para analisar o raio-x. Ele olha e fala, acho que não tem nada, mas eu mandei pro especialista. Quer queira, quer não, é uma telemedicina, porque ele não está ali. Então o especialista devolve falando, não tem fratura, né? Dá o zoom ali na imagem, não tem fratura, pode dispensar ou pode encaminhar para o centro de especialidades, né? Então também é um tipo de telemedicina. Funciona bastante, eu acho, né? Facilita bastante, mas uma análise de exames, né? Não para um atendimento ali, uma consulta, né? A consulta ele vai requerer realmente um monte de exames, que às vezes é o pronto atendimento que você precisa de um remédio imediato antes dos exames, né? Então, aí é melhor ir diretamente para um pronto atendimento, para um pronto-socorro, né? Tem mais alguma pergunta, Betinho? Tem? Bom, a telemedicina é complexa, né? Ela é nova, né? É algo novo agora. Até perícia, né? Do INSS, né? Migrando um pouco de área. Hoje o INSS ele faz perícia médica por telemedicina. E aí já viu, né? A probabilidade de você conseguir o benefício é menos do que zero, né? Exato. É só em deferimento. Opa! Normalmente nos laudos o médico fala lá, chegou... Você analisa, né? Ele analisa, ele fala, chegou andando, chegou assim... Ele já estava sentado. Aparentemente consegue movimentar os braços, sabe? E aí na telemedicina você tá lá, sentado na frente do computador ou no celular ali. A perícia dá início do momento que você entra na sala até, né? Exatamente. O médico já está analisando. Já está analisando, né? tudo. Ali não, ali você está só a cara crachá, né? Era para conceder mais, né? Porque não consegue analisar. É um facilitador no sentido de aumentar o resultado das perícias, mas não de aumentar a concessão de na verdade, vai aumentar a análise e desafogar. Aí depois quem quiser que entra no judiciário. Você dá velocidade para os processos, mas você perde a qualidade. E diminui os benefícios, né? Para quem está precisando. Os planos de saúde agora bastante telemedicina também. E o SUS não, né? O SUS não. Esse protocolo de AVC, ele é SUS. Ele é implantação de SUS. Mas o atendimento do médico, o SUS não faz dessa forma. O SUS aliás, tem médico que faz por telemedicina aqui também. Você chega lá e ele fala, oi, tudo bem? Não é nada. Ô Dovílio, e já teve caso assim, por exemplo, falando de plano de saúde, né? O paciente ele vai no médico e aí o médico solicita um exame ali que é um exame mais complexo, e aí toda vez que você vai precisar, né, normalmente nos planos básicos, vamos assim dizer, você tem que ir até a unidade do plano, passar lá pelo administrativo, porque você precisa da liberação do plano para isso. E aí às vezes o plano pega e fala, não. Peraí, como não? Se o médico que é conveniado... Pediu e eu pago o plano. Fala que eu preciso, você fala não. Não necessariamente o médico é conveniado. Né? Você pode ir num médico particular, que pede exames ele solicitar um exame e você fazer pelo seu plano. É verdade. Então essa negativa, ela tem que ser justificada o porquê. Pelo menos aqui em Pira, tá? Em Pirassununga, falando dos planos de saúde aqui de Pira, no escritório não peguei nenhum, acredito, tá? De negativa de exame do plano de saúde, normalmente cobre.
Normalmente ele pede a junta, né? Você leva a documentação, ele faz essa análise de junta médica, aprova, né? Aconteceu comigo, né? Fui fazer um exame cardiológico, médico particular, Unimed, aprovou na outra semana. Quando eu fui agendar que o exame de referência era Ribeirão Preto, estava, eu acho que agendado para, tipo, 28 de agosto. E o meu retorno dali 20 dias, cardíaco. Né? Eu falava, ó, se eu tiver que morrer, se eu tiver que morrer, até lá eu já morri, você já resolveu o problema, né? Então, aí eu voltei na Unimed e falei, ó, está agendado para o dia 28 de agosto, eu não posso esperar. E a Unimed correu atrás, né, para que fosse agendado antes. Aí eu fui fazer esse exame em Campinas, mas eu fui ali depois de 2 semanas. Então, assim, o paciente, o beneficiário do plano de saúde, ele não precisa se contentar com, eu liguei lá em Ribeirão e o meu exame é só daqui 4 meses. Ele precisa aceitar a primeira resposta. Né? Ele falou, não, eu preciso fazer o exame. Eu tenho não urgência paga no em fazer dia o para exame. você ver. Entendeu? Então, ele pode voltar no seu plano de saúde, questionar isso e exigir a velocidade desse atendimento, né? Isso é importante também falar, né? De exames, recusa, porque tem plano que fala, eu não concedo, apesar que agora vai diminuir, né? Porque agora todos os planos estão fazendo só coparticipação. Agora não existe mais a venda do plano. Quem tem, quem não tem, não vai conseguir mais ter um plano inteiro, né? Um plano cheio. Vai ser sempre coparticipação. E aí agora, como eles cobram o exame, deve ser o valor que eles repassam para o prestador, então eles não vão recusar mais nada, porque agora a pessoa vai pagar diretamente, né, o exame. Ela paga direto, paga porcentagem, né? Paga porcentagem. Aí é uma questão contratual, mas realmente foi vamos dizer que aprovado pela ANS que não se comercialize mais esse tipo de plano, né? Vai do plano de saúde. E aí todos os planos de saúde optaram por não vender mais esse tipo de serviço. Por que será, né? Porque falando em plano de saúde, que eu acho que é interessante, acontece bastante a gente estava até comentando isso antes do início do programa, de você comprar um plano de saúde, que o pessoal fala que é um falso coletivo, né? E você tem uma empresa, você abre uma empresa, um CNPJ, mas dentro dessa empresa só tem seus familiares, né? Então, este plano empresarial, ele é reajustado de acordo com a utilização daquele bloco, daquele grupo de CNPJs. Então, existe aí uma atualização anual aí 16, 17, 20%, né, na mensalidade. Enquanto no individual, né, no familiar, o reajuste é junto da ANS, que aí varia entre seus 7% até 9% anual, mais ou menos. Então, você consegue comprovar judicialmente que aquele plano empresarial, na verdade, não é empresarial, é familiar. Porque dentro daquele CNPJ só tem família. É você, seus filhos, sua mãe, é sua família. Então você consegue pleitear esse reajuste, né, que é o falso coletivo, né, transformar esse contrato em familiar para que o reajuste seja dentro da ANS e ainda cobrar essa diferença aí dos últimos anos. Legal, né? Porque daí a pessoa vai pagar bem menos. Com certeza. Acho que a gente tem mais uma pergunta ali. Isso, a Ana Paula, ela está trazendo até uma questão aqui que a gente vê muito no município, sobre medicamentos, né, ou insumos, né, que a pessoa precisa no postinho, né. Ela falou assim, essa pergunta para o doutor, como que fica essa questão, né, que é um debate que a gente tem ouvido, a gente ouve aqui no Narese, da fitinha do diabetes, ou outro item, né, vamos dizer assim, que ela falou assim, que nunca consegue pegar o que é prescrito. Vamos dizer que a pessoa tem que fazer 2, 3 vezes a medição, e é prescrito já há muito tempo, né? Ela está citando a tia dela, né, que tem que fazer 2 vezes, né, acho que a medição. E ela nunca consegue pegar no posto
né? Assim, tem mês que ela pega, tem mês que não consegue pegar, e ela vai atrás, aí tem que comprar, né? Porque também não pode ficar sem. Né? Mas como fica essa questão? Que ela falou que já tem que comprar seringa, né? Alguma coisa ali agora para poder utilizar a medicação no posto municipal, né? Mas como fica essa questão, até no caso dessa da fitinha, que são vários usuários, né? Então, seria justo ele pegar o montante que ele vai utilizar no mês, mas eles não conseguem. Como que fica, né? O município tem, não consegue fornecer a quantidade necessária para mas os aí, munícipes, e né? aí que ela interage falando, é um direito, porque todo mundo fala que é um direito do cidadão, né? Porque a gente paga imposto. E como que fica? A gente costuma falar, quando fala de medicamento, a gente já ramifica para um medicamento de alto custo, né? Porque é mais difícil de conseguir, né? Mas a fitinha também é um medicamento, também é um insumo, também é uma necessidade, né? Então, a partir do momento que você tem a prescrição médica e a necessidade de medição 3 vezes por dia e o município não fornece isso, tá? Você consegue pleitear isso judicialmente para conseguir que aquele insumo seja fornecido diretamente a você. É possível. Ela pôs assim, de quem que é a culpa, doutor? Eu não sei de quem que é a culpa. Mas o processo é contra o município. Mas o processo é contra o município. Tá? Dependendo do medicamento, a gente direciona ao Estado, dependendo do medicamento, a gente direciona para a União. Mas hoje já existe um entendimento de que eu posso pleitear isso para qualquer uma das esferas, né? E aí ela vai ser responsável pelo fornecimento desse medicamento. Se eu entro com uma ação, com um medicamento que é responsabilidade da União, mas eu entro contra o município ele vai pleitear para a União e ele vai fornecer, então eu não preciso direcionar mais. Isso facilitou bastante, sim, porque a gente consegue movimentar as ações diretamente aqui em Pirassununga, né? Até para o cumprimento, né? Exato. Normalmente você prioriza o município que é mais fácil de cumprir. É mais fácil de cumprir, né? Mas aí o município sempre, na contestação, né, na joga defesa pro deles, Estado. eles falam que... não acho que não é só do município de Pirassununga, mas eles falam que o município tem o seu orçamento, que o Estado e a União, eles têm um orçamento muito maior, então que deveria ser chamado ao processo tanto o Estado como a União. Exato, né? exato. Mas não é só aqui mesmo, tá? Acontece em outras cidades também, é meio de praxe esse argumento. E normalmente os juízes, eles entendem que não, você pode entrar ou contra os 3, ou entra contra um só e não faz o chamamento dos demais no processo, não. Fica ali só contra quem sofre mesmo. As ações ficam só para o município. Eu costumo, pelo menos no escritório, eu costumo analisar um pouco, assim, medicamento oncológico, eu entro contra a União na Justiça Federal. Mais rápido? É mais rápido. É mais rápido porque quem fornece realmente, quem fornece isso é a União. Então, você bater no município, o município ele tem que fazer a solicitação no Estado, para o Estado, então é mais fácil ir direto, sem curto caminho, né? Normalmente, o que a União faz? Eu tenho um tratamento oncológico que eu preciso receber. Aconteceu isso com uma cliente do escritório. Eu tenho que receber 10 injeções. Então, são 10 meses de tratamento. Né? Eu entro com a liminar, ele nega, acata em segunda instância, né? A União vem e rebate, contesta, mas ela fornece as 10 injeções. Ai, beleza. Então ela continua brigando no processo, mas ela já fornece o tratamento que vai perder. todo. Então e não tem como devolver o paciente está garantido e aí é só briga judicial. Né? Não, porque como que vai devolver o medicamento? Então, não era preciso. Já estava aplicado. Você resolve o problema do paciente, do cliente na... Mas, Dovílio, se você perder um processo desse e eles forneceram, eles te cobram o que você usou? Não cobra. Da perda do objeto. Porque normalmente a prescrição vem para 10 medicações. Então, quando eles recebem, eles fornecem o que está prescrito. Aí cai no que a ouvinte falou, né? Eu estou com a receita para as 3 e só me dão uma. É a base da receita, você tem que fazer o quê? Pleitear isso de forma formal, né, na Secretaria de Saúde. Eu preciso disso e eu não estou conseguindo pegar no postinho. Quando vira a resposta do não, se, por um acaso,
vira a resposta do não, a gente consegue pleitear judicialmente. É muito legal isso, porque assim, se acontecer realmente isso, não perde nunca, né? Não, perde mesmo que nunca. perca. Mas o difícil resultado prático disso não perde, né? É difícil, tanto normalmente quando fornece tudo, a gente já peticiona informando que forneceu o tratamento 100% e pede a perda do objeto. Então, ó, já perdeu o objeto, não tem mais o que discutir, só vamos tratar de honorários. Suplência, né? Claro, né? Então, já não, o objeto real mesmo a gente não precisa discutir mais. Sim. Bom, estamos chegando ao fim. Nossa, passou muito rápido, né? Muito Não rápido, conseguimos nem... muitas perguntas. É um assunto que tem muita matéria aí. É bacana, Dá né? depois para abordar mais vezes, né, Agnello? Convidar novamente, né, o Dr. Dovílio para uma nova rodada aí de bate-papo. De Podemos, bate-papo, quando de quiserem. perguntas. Né? Queria agradecer a presença, falar que é sempre uma honra a gente receber colegas aqui, trazer informação para a população. A gente tem um feedback muito bom, né, Betinho? Eles sempre agradecem e traz esse contato direto com o público, falar que aqui está de portas abertas quando Eu você agradeço. quiser voltar. Isso aí. E, doutor, deixa o seu Seu Instagram. Seu Instagram, seu endereço, né? O escritório está localizado na Rua Pereira Bueno, 607. Telefone WhatsApp é 19-3561-9633. E as redes tem... Eu não vou lembrar agora de cabeça. Ele não sabe a Zanzarina rede social Advocacia. dele. Eu não sou um cara da Certamente rede ele social. nasceu nos anos Com 80. certeza. Mas se procurar no Instagram Zanzarina Advocacia, já Vai encontra a encontrar, gente com lá. certeza. Tá? Tá, joia. Obrigado mais uma vez pela contribuição de hoje. Agradecer também os nossos ouvintes, principalmente aqueles que participaram com perguntas, né, que ajudam aí na condução do nosso programa. Desejar a todos uma ótima tarde, final de tarde, começo de noite. E semana que vem teremos aí Tributário, né? Vamos É o tratar... Dr. Perlin. Isso, doutor Perlin. Vamos tratar aí de direito tributário. Tem bastante coisa aí interessante para a gente debater também. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde.